Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. É tão importante quando a gente sente falta do irmão. Eu digo, irmãos, que às vezes quando vamos visitar alguém, não é porque que aquela pessoa está precisando de visita, não. Somos nós que estamos precisando da companhia daquela pessoa, porque fazemos parte do mesmo corpo. Então, não é o irmão que precisa, somos nós que precisamos estar em comunhão uns com os outros. E é tão bom quando a gente vê a igreja assim de mãos dadas, unida num só pensamento, num só louvor, numa só adoração. E para isso nós estamos aqui, porque nós vivemos por fé. É a nossa fé que nos une, a fé no único Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, diz a palavra. E nós vivemos assim. Você pode apertar a mão do seu irmão e sentir, eu sinto. Pode dizer, eu sinto a presença do Espírito Santo na tua vida. Pode dizer mesmo, eu sinto, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aleluia. E nessa unidade, nesse amor, nós queremos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai bendito, porque estamos aqui reunidos no Teu nome, para Te cultuar, para Te adorar, para Te bendizer. A nossa fé está em Ti, Senhor, para sempre. A nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança é na Tua palavra e na Tua lei. Nós meditamos de dia e de noite, Senhor. Pai, nos ajuda, nos faz mais do que vencedores nessa noite. Pai, dê a cada um aqui a proporção de graça, de força. Sabe, Senhor, quanto precisamos de Ti. Sabe, ó Deus, o quanto necessitamos de Ti. Nos ajuda, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, limpa o nosso coração, purifica, Senhor, a nossa alma. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, nos purifica, Senhor, nos ajude a cada dia, a cada domingo, a cada culto. Senhor, ao estarmos na Tua casa, queremos ser, Pai bendito, tocados por Suas mãos, Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoe os sonhos, propósitos de cada irmão. Abençoe seus lares, suas famílias. Abençoe, Senhor Deus, os seus trabalhos, o rendimento de suas casas, Pai. Prospera, tira o devorador, tira, Senhor Deus, aquele migrador, o cortador. Pai, dê graça, dê misericórdia, dê abundância a sua igreja, aos casais casados, casais que pretendem se casar. Abençoa os filhos, Senhor, que haja abundância sobre a vida dos filhos, sobre, Senhor Deus, aqueles que estão ainda mamando no peito, Senhor. Prospera, Senhor, essa casa, prospera essa igreja, prospera os pastores, obreiros, ministros, diáconos, prospera, Senhor, essa obra, prospera o chamado de cada um, Senhor. Pedimos as Tuas mãos sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler, irmãos, junto com vocês. Pega a sua espada. Queremos agradecer as pessoas também que nos ouvem através da web rádio. Nós temos uma audiência grandíssima. Eu quero agradecer as pessoas que nos ouvem de muitas partes, né? Deus abençoe e que esse culto possa chegar no seu lar, aonde você estiver, no trabalho, aonde você estiver, que a graça de Jesus alcance você, querido ouvinte da web rádio. Pega a sua espada. Hebreus capítulo de número 11, o verso é o de número 6. Hebreus 11, o verso é o de número 6. Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe esse culto, e essa palavra possa chegar e encontrar acolhida no seu coração, você possa realmente receber a palavra de Deus. O que mais interessa aqui para nós é a palavra de Deus. Nós estamos aqui por causa da sua palavra. A sua palavra é a maior autoridade em todo culto que se nomeie que Jesus é o Senhor. Você pode dizer amém?
porque Ele se faz presente através da sua palavra, e a sua palavra nós guardamos em nossos corações. Por isso que dizemos sempre que Jesus está presente por causa da sua palavra em nossos corações. Hebreus capítulo de número 11, o verso de número 6. Você achou? Amém. Alguém não achou? Misericórdia. Hoje em dia, né, a Bíblia no telefone é fácil, né? Rapidinho acha, né? É, isso aí. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu sei que há várias versões aqui, mas eu gostaria que a igreja lesse num tom que pudesse ouvir o irmão. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Nunca fizemos uma leitura tão bonita como essa. Parabéns, eu que bato palma para vocês. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção. É importante porque as nossas vidas dependem disso. Nossas vidas dependem da informação da palavra de Deus. E se a palavra de Deus não chegar aos seus ouvidos e não for guardada no seu coração, é como Jesus falou, que o semeador saiu a semear e a semente caiu na beira do caminho e a ave do céu veio e arrebatou aquela semente. Então é importante que você ouça a palavra e essa palavra seja guardada no seu coração. Esse texto aqui desenvolve a base da nossa fé. A base da nossa fé, ela é fundamentada que Deus existe. Nós não podemos servir a um Deus que haja qualquer sinal de dúvida da sua existência, da sua manifestação, de que Ele é poderoso, portentoso, que pode vasculhar, entrar em qualquer parte e ver todas as coisas na vida do ser humano. E essa carta aos Hebreus já está sendo direcionada. Carta aos é direcionada a um grupo de judeus convertidos ao cristianismo. Agora esses irmãos deixaram o judaísmo e estão vivendo a fé do Cristo ressurreto. A base da vida deles não estão mais na lei mosaica, nos sacrifícios e nas ordenanças, mas está agora baseada no Filho de Deus. E o escritor é desconhecido, mas provavelmente tenha sido o apóstolo Paulo, mas a palavra é direcional. Ela quer fundamentar o crescimento, o desenvolvimento daqueles irmãos. E ela, por ser a palavra de Deus, se torna, apesar de direcional, universal. E o texto é muito claro, não tem qualquer aqui ponto de dúvida a respeito da relação que aqueles que estão servindo a Deus deva exercer uma capacidade de poder sobrenatural. Nós não podemos servir a Deus por base de coisas físicas, terrenas, filosóficas, de coisas que venham até mesmo de provas de cientificismo. Não é essa a base da nossa fé. A nossa fé não precisa de exames e nem de qualquer tipo de comprovação metodológica. A nossa fé é crer. Meu irmão, você crê que Deus existe, que Deus opera, que Deus faz maravilhas, que Deus agora pode atender tudo o que você precisa? Diga amém. Essa fé, ela tem que ser uma fé que se comunica com você, que revela a presença de Deus em você. Porque no mundo as pessoas dizem que têm fé. Se você chegar em qualquer lugar onde as pessoas estão fazendo coisas que desagradam a Deus e fizeram uma pergunta: vocês têm fé em Deus? As pessoas vão dizer que elas têm fé em Deus, porque a fé que opera nessas pessoas é a fé natural. A fé natural, ela não traz qualquer volume da presença de Deus que é sobrenatural. Então, se você perguntar a alguém que está prevaricando, que alguém que está fazendo alguma coisa errada, de alguém que está sendo conduzido por caminhos errados e fazendo as coisas que não agradam a Deus, eles vão dizer que tem fé. E a Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe e que estremecem. Até os demônios. A
fé que o escritor aos Hebreus está mandando a igreja exercer é uma fé relacional. É uma fé que traz uma experiência com Deus, que traz os atributos de Deus. Nós não vivemos dependendo de qualquer coisa nessa vida que não seja a revelação das coisas do Espírito Santo em nossos corações. Por isso ele diz, ora, sem fé, sem essa fé, é impossível você agradar a Deus, porque você nunca vai chegar ao tangível poder de Deus. Você nunca vai chegar a essa reciprocidade de uma caminhada com Deus, porque a tua fé está baseada em coisas naturais. Mas quando você tem fé em Deus, você traz a lei do Senhor para o seu coração. Quando você tem fé em Deus, você quebra qualquer barreira humana para implantar a vontade de Deus na sua vida. A fé sobrenatural, ela nos obriga a render-nos a essa presença de Deus. Qualquer pessoa que diz que tem fé em Deus e não se submete à palavra de Deus, essa fé é fé natural. É uma fé simplista, é uma fé que tange as coisas do mundo, mas ainda não operou dentro dela o verdadeiro relacionamento com Deus. O que eu quero dizer, irmãos, quem serve a Deus com fé, vive o sobrenatural, amém? Nós vivemos o sobrenatural. A fé, ela nos provoca uma atitude de vida sobrenatural. Nenhum exemplo bíblico, nenhuma lição bíblica dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, vai declarar alguma coisa que não seja provocado através do sobrenatural. O texto diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A interferência do mundo, a interferência da mentalidade secular, a interferência dos acontecimentos extra-bíblicos fazem com que a nossa fé viva atachada, de forma que nós caminhamos na direção de Deus, mas não relacionando essa fé sobrenatural, porque o que opera em nós é o poder do impossível. O que opera na igreja é o poder sobrenatural. Nós cremos que Deus pode operar, que através da fé, através da sua palavra, os mundos foram criados. É isso que a Bíblia diz. Cremos através da fé que Abraão foi chamado para ser pai de muitas nações, foi chamado para ser pai de muitas famílias. Pela fé, a Bíblia diz que Abraão saiu, e o relato da Bíblia é justamente esse, que pela fé Noé, ele reconstruiu um novo mundo com uma nova esperança, que o próprio Abraão, que Sara teve filhos depois de ter ainda o seu corpo amortecido no climatério, sem condições e probabilidade de ter filho. Abraão tinha 99 anos, jamais esse homem poderia ser alguém que pudesse dar filhos, mas pela fé, o sobrenatural operou. É pela fé. E a gente vai olhando o cenário bíblico, que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, que pela fé José profetizou que o povo sairia do Egito e o seu corpo seria levado do Egito para ser semeado na terra de seus pais. A Bíblia diz que pela fé Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Antes não desejou nada do Egito, mas pela fé ele sofreu os vitupérios, os sofrimentos junto com o povo de Deus. Mas pela fé, a Bíblia diz que Moisés tirou o povo do Egito. É pela fé que esses homens operaram, é pela fé que as coisas foram acontecendo. Toda a relação fundamental entre o homem e Deus é através da fé. É a nossa fé que faz mover a mão de Deus. É a nossa fé que implica nas partes, nos exercícios das atividades de coisas celestes. É a nossa fé. Se você está orando e não tem fé,
se você está fazendo alguma coisa e não tem fé, se você movimenta qualquer ministério, qualquer trabalho na sua casa ou na rua, na igreja, e não exerce com fé, a Bíblia diz que você está pecando. Romanos capítulo 14, versículo 23 diz assim: tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. É pecado por quê? Porque corre da ordem relacional daquilo que Deus pode fazer. Porque o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. Que Ele é poderoso, que está acima de todas as coisas, um Deus que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, quando os nossos olhos já não acreditam, quando as pessoas ao nosso lado já não acreditam, e nós mantemos a nossa fé e cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, aquele que começou a boa obra. Eu sei que muitos aqui estão esperando Deus completar a obra. É claro, porque nós estamos num tempo onde nada está acabado. Nós somos seres construíveis. Nada está pronto. O que cerca-nos hoje é uma camada tão espessa de dúvidas. É um ataque tão maligno, tentando cercear a nossa fé, tentando roubar e nos obstruir de uma vida relacional forte com Deus. Por que tantos crentes fracos? Por que tantos crentes que estão comunados com as coisas erradas? Por que tantos crentes que vivem dando testemunhos e testemunhos errados a respeito da sua fé? Porque a sua vida relacional com Deus não traz as coisas sobrenaturais. Porque o que opera em nós hoje é o poder que vem do alto. É o poder que exerce a autoridade, não nesse mundo físico, mas que vem do alto, do trono de Deus. É de lá que emana a nossa força. É de lá que emana aquilo que nos sustenta. Irmãos, se nós estamos aqui, nós temos que crer que Deus, Ele nos deu vida. E isso vai de contramão contra a ciência biológica, contra a ciência científica e toda a sua parafernália para mostrar a criação do mundo e a evolução do homem. Mas nós cremos, nós temos certeza que somos do criacionismo. Nós cremos que nós não somos produto de nenhum animal. Nós cremos que Deus nos criou. E isso é fé. Isso é fé. É disso que a palavra está dizendo. A verdadeira religião é a verdadeira religião que professa fé, que traz a existência, como diz a palavra do Senhor, que foi dada a Abraão no capítulo 4 de Romanos, verso 8 em diante, até o verso 11, diz que Abraão creu contra a esperança. Essa é a nossa fé, porque tudo está acontecendo para você ser impedido, para você parar, porque o que nós estamos olhando hoje no mundo provoca-nos uma reação simplesmente de fé natural, onde as nossas bocas querem professar maldições, onde nós queremos contestar Deus, onde nós queremos contestar a palavra, onde nós queremos implicações e queremos filosofar as coisas do espiritual. Meu irmão, levante a tua mão aí pela fé. Levante. Você vai vencer pela fé. Você vai vencer pela fé. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós precisamos pregar a fé verdadeira. Nós temos que crer que a oração move a mão de Deus. Temos que crer que existem coisas espirituais que só no jejum e na oração é que podem acontecer. Nós temos que crer que a palavra de Deus é a verdadeira revelação de Deus entre os homens depois de Jesus. Nós temos que crer que aqui no culto nós chegamos para adorar a Deus e Deus nos molda. É a nossa fé. Eu vim para o culto porque eu creio que Deus existe. Eu sei que Ele sabe das minhas limitações, mas eu pela fé, nele, por Ele, para Ele, por meio dEle, eu sou mais do que vencedor. A nossa fé não pode ser uma fé natural. A nossa fé, ela já está falando. Ela é sobrenatural. Não fique comparando as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Não fique trazendo exemplos de coisas seculares com coisas sobrenaturais. Em toda a Bíblia você vai encontrar que os homens, que o grupo de gente que servia ao Senhor, eles tinham que ter fé. Ora, pois, se você vai ver a saída do povo de Deus do Egito, o
que implicaria para Deus aquela questão de sinal nos umbrais das portas? Isso simplesmente são coisas que Deus cria por qualquer razão. Não! Deus queria que o povo tivesse fé, que quando eles colocassem os sinais sobre os seus umbrais das portas, eles seriam guardados. A fé, se não tiver obediência, de nada serve. Por isso que Satanás não pode ser convertido, porque a salvação não é para ele. E segundo, que ele não pode ter uma fé subserviente a Deus. Uma fé que se submeta à autoridade de Deus. A nossa fé não pode ser assim, eu tenho fé. Não, a tua fé tem que obedecer a palavra. A tua fé tem que obedecer a ordem de Deus, a lei de Deus. Que não basta você dizer, eu tenho fé, e você então transgride toda a palavra de Deus. A tua fé tem que se submeter à palavra. A tua fé tem que estar de acordo com a palavra. A nossa fé, ela só é acrescentada quando nós nos submetemos a Deus. Não adianta um irmão, uma irmã chegar aqui, eu tenho fé, e diante da palavra de Deus é a pessoa que guarda mágoa, guarda rancor, não perdoa, está contra a palavra. Eu tenho fé, mas qual é o teu papel e a tua missão como igreja de Jesus? Não se submete à palavra. Eu tenho fé. Você vem adorar ao Senhor, mas em casa a única coisa que te consegue parar é um Rivotril abaixo da língua, porque você fala da vida de todo mundo. Que fé é essa, irmão? Essa é a fé que o mundo tem. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles deram testemunho. Diga assim comigo, a fé dá testemunho. Diga para o seu irmão, a sua fé tem que dar testemunho. A nossa fé tem que dar testemunho. A nossa fé tem que dar testemunho para os vizinhos, para os amigos de trabalho, para o marido, para a esposa, para os filhos. Como eu tenho fé se eu não dou testemunho? A nossa fé, ela dá testemunho. Ela fala. E é isso que a palavra de Deus diz. E é isso que tem, assim, dilapidado o coração da igreja. É justamente nos fazer descrer da promessa de Deus, da palavra de Deus. Uma das maiores coisas que aconteceu na vida de Abraão, quando ele estava no clímax da sua aprovação, ele não queria nem sair da tenda. Porque Abraão teve medo de descrer da promessa de Deus. Ele teve medo de não acreditar mais no que Deus estava falando. No capítulo 15 de Gênesis, você vai ver isso. E teve medo. Aí Deus chama, Abraão, sai da sua tenda, olha para os céus, vê as estrelas. No tempo de Galileu, com um telescópio, daria pelo menos para ver quase umas 2.000, 3.000 estrelas. Agora, quantos milhares de estrelas existem nos céus? Deus falou assim para Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Assim será a sua descendência. Como o grão de areia no mar, assim será a sua descendência. Tem coisas que não adianta, você só vai captar com o telescópio da fé. Porque Deus está falando com você e você não está conseguindo ver pela fé. E em todo momento da Bíblia, nós podemos ver Deus nos exortando através da sua palavra que a nossa fé não se submeta à ordem desse mundo. A nossa fé não esteja limitada àquilo que nós estamos vendo, porque o maior perigo são os nossos olhos. Aquilo que nós vemos nos afasta de Deus, mas aquilo que cremos no coração é que nos une a Deus. A fé é o único fenômeno central da vida religiosa. A fé é o único fenômeno central da vida religiosa. Se você não tem fé em Deus, você não pode ter nada de Deus. Agora, quando você tem fé em Deus, você pode ter tudo de Deus. Você pode receber tudo de Deus, porque está escrito aqui onde você leu. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Às vezes as coisas tentam tirar essa capacidade nossa espiritual, porque você, para ter fé em Deus, você tem que ser espiritual. Para você ter uma relação com Deus, como servo, como filho de Deus, você tem que ter uma vida espiritual, porque as coisas desse mundo, como diz o apóstolo Paulo, Coríntios capítulo 3, que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. O homem natural não pode entender as coisas de Deus, e o homem carnal, que é o depravado, aquele que conhece a palavra, mas não cumpre, esse então é exterminado. Mas o homem espiritual não é discernido e tudo pode receber de Deus. Amém? É através da nossa fé. Quando esse
momento que atravessamos e qualquer coisa que passarmos nas nossas vidas, quem nos sustenta, quem nos alenta, quem toma nossas vidas, quem toma a direção, quem toma o leme desse barco, quem toma a direção dos nossos corações é o Deus das nossas vidas. Você pode aplaudir o Deus da vida, o Deus da tua família. Glória a Ele. É pela fé, irmãos, é pela fé. Em Romanos capítulo 1, verso 7 diz que nós vivemos pela fé. É pela fé. O justo vai viver da fé. Gálatas 3:11 diz que o justo vai viver da fé. É da fé. Abacuque 2:4 diz que o justo vai viver da fé. 2 Coríntios 5:7 diz o seguinte: nós não somos daqueles que andam pelas vistas, nós andamos por fé. Não é isso que nós fazemos quando compramos alguma coisa, quando obtemos alguma vitória? O que nós fazemos? Senhor, consagramos a Ti, Senhor, muito obrigado. Isso é fé, meu irmão. Isso é movimentar o sobrenatural sobre as questões físicas terrenas. É você trazer a existência do poder sobrenatural para guardar, proteger, para estar na frente, para você não ser atingido. Isso é fé. Quando você vem receber a unção com óleo, você está exercendo a sua fé, porque para muitos isso já não passa de uma besteira, de coisa corriqueira, de questões para poder ficar manipulando as pessoas. Então, são pessoas que têm a mente com a fé natural. Mas a Bíblia fala em Tiago, capítulo de número 5, diz: olha, se tem alguém enfermo, se tem alguém com problema, chama os presbíteros, que ungindo com óleo, e a oração da fé vai curar, vai abençoar. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. É a fé. Você exercer a fé. Quando você vem trazer aqui o seu pedido de oração, olha, se você não tem fé, não traga, não ponha, porque isso é pecado diante de Deus. Sabe por quê? Porque não confere com a expectativa do teu coração, não traz a presença máxima dos atributos de Deus na sua vida. Porque por mais que Deus não queira responder, que eu não acredito nisso, por mais que a gente não receba, nós não podemos jamais deixar de ter fé em Deus, porque Ele não nos dá. Porque independente disso, nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que em dado momento, Abraão teve que insistir com Deus, com a questão do seu sobrinho Ló. E houve ali uma pichincha: Senhor, se tiver 50, e for diminuindo até que chegasse a uma família. E Deus não destruiu, enquanto Ló e sua família não foram tirados de Sodoma e Gomorra. Foi a fé de Abraão, porque ele apelou para a sensibilidade do Deus Todo-Poderoso. É a nossa fé, irmãos, porque queremos servir a Deus com expectativas humanas, queremos servir a Deus com um conchavo humano, queremos servir a Deus tentando colocar as coisas para Deus fazer. Deixa Deus operar como Ele quer, Ele é o Deus da tua vida. Quando você vem e traz o seu pedido, creia que Deus existe, que Ele pode operar, que nada é maior do que Ele está acima de tudo. Se você tem fé, você tem tudo. E a fé, Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo e o ouvir. Aonde produz a fé? Todo ser humano tem fé. Todo ser humano tem fé. Mas por onde produz a fé sobrenatural? Pela palavra. É pela palavra, não adianta. É a palavra. Crente que não gosta de palavra é um crente que tem uma fé fraca. Crente que gosta de se alimentar semanalmente, não lê Bíblia, não busca, não faz nada, é um crente inamigo. É o crente que o apóstolo Paulo fala: olha, eu quis dar a vocês manjar. Coríntios capítulo 5. Mas tenho dado a vós leitinho. Tem gente que não sai do leitinho, porque é menininho na fé, bebezinho na fé, que a gente tem que dar umas palmadas na bunda. Nenenzinho, vai biquinho, não cresce. E com isso a fé também não cresce, porque você não pode receber de Deus se você não tem fé. Aquilo que você quer é a medida da tua fé. Se você quer coisas grandes, grande também tem que ser a sua fé. Se você está acostumado com coisinhas corriqueiras, então a fézinha de bebê, fica com essa fézinha mesmo, mas não cresce. O reino de Deus, a ordem é crescer. No reino, na palavra de Deus, nunca foi que a pessoa fosse estática, paralítica espiritual, mumificada espiritual. Na lei de Deus, meu irmão, começou, a ordem é crescer.
crescer. O reino começa pequenininho, com o tamanho de um grão de mostarda. O reino recebe um pouco de fermento na massa para levedar a massa, mas o reino cresce. A nossa fé que faz crescer. É a nossa fé ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Não demole para a sua carne. Não demole para as suas concepções. Joga a palavra de Deus, joga a palavra de Deus, joga a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus vai produzir fé poderosa na tua vida. Só a palavra de Deus. E a Bíblia fala a respeito disso, que nós não andamos pela vista, andamos pela fé. Pela fé. O primeiro Adão é terreno, nós estamos grudados a ele, porque nós vimos desse tronco, o tronco adâmico. Todas as pessoas vieram do tronco de Adão, mas a Bíblia diz que agora que estamos vivendo pela fé, nós estamos ligados ao segundo Adão, que é do céu, que é espiritual. Então não temos mais que justificar que a nossa falha, que a nossa capacidade mínima está ligada porque estamos no Adão do Éden. Não! A igreja de Jesus agora está ligada no segundo Adão, que é espiritual, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, você está ligado em Cristo, não mais no Adão, não mais no terreno. Satanás é que coloca as coisas e tentando impedir que você cresça. É o que mais ele tem feito, roubar a fé. Ele é usurpador, ele rouba a fé. Ele tira as expectativas da palavra do teu coração. Ele vai tentar tapar os ouvidos para que não ouça. Ele vai entenebrecer a mente para que mesmo que a luz clareie, ela fica obscurecida. Porque não há fé, não há milagres, não há mover, não há ação de Deus. Mas quando há fé submetida à palavra, meu irmão, não tem nada que possa impedir o querer e o agir de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque todos os grandes, todos os juízes da Bíblia só venceram, falando de Gideão, de Jefté, falando de grandes profetas, de Davi, de Samuel. A Bíblia dá testemunho deles que eles venceram pela fé. Nenhum venceu por causa da capacidade humana. Venceram porque o poder sobrenatural estava na vida deles. Porque o poder de Deus opera, tanto querer quanto efetuar. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a própria Bíblia fala que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra. Lucas 18:8. Porque o processo de burilação da fé, de limar a fé, tem sido muito grande. Satanás quer que você não creia mais das promessas de Deus. O diabo quer que você veja a vida do meu filho, a vida da minha filha, a vida da minha família está destruída. Você não crê nisso porque você não serve um Deus de pau, de pedra. Você não serve um Deus de metal. O teu Deus é vivo e poderoso. Nós temos que colocar nossa fé em ação. Temos que combater o mal com a nossa fé, junto com a palavra. Temos que crescer na fé, crescer no conhecimento. O apóstolo Pedro fala na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 18. Antes, irmãos, crescei na graça e no... Por quê? Para você combater esse mundo, você não pode ter uma vida nanica. Como é que eu, anãozinho, vou lutar com um gigante? Para lutar com um gigante, eu tenho que ser gigante na fé. Porque o mundo joga todo o lixo e tudo que não presta para tentar nos impedir. E hoje há uma onda de que todo mundo está mal, está tudo ruim. Está repreendido em nome de Jesus. Que não saia da sua boca nenhuma palavra frívola. Essa é uma palavra frívola. Está ruim, está difícil. Tem gente que serve ao Senhor, que vem, canta, que ora, aí você vai conversar. Mas é uma desgraça, só fala miséria. Irmão, mesmo que você esteja vivendo, mesmo que você esteja passando, mesmo que você esteja sendo esmagado, professa a palavra da fé. Professa a palavra da vitória. Porque nós não andamos pela vista. Se eu for andar pela vista, caramba, a gente vai falar muita coisa. Que tá tudo ruim, tá tudo difícil. Olha, tá tudo complicado. Mas nós vivemos pela fé, Senhor. Tá aqui, ó. Tu sabes a minha vida. Tu me conheces. Conhece o que eu estou passando. Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu tô na tua casa. Senhor, eu estou te adorando, te bendizendo. Meu irmão, é a fé, traz a existência de Deus. Deus não se incomoda quando você vai incomodá-lo.
Tem que incomodar Deus mesmo, porque quem pode te abençoar é Deus. Você tem que falar com Ele. Tem que colocar a tua fé em ação. Tem que colocar a tua fé para ser viva e poderosa diante daquele que pode fazer acontecer todas as coisas. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, fatos e convicção de coisas que se eis. Meu irmão, então, se eu não vejo, mas eu creio, fato e convicção, está aqui e ninguém rouba. Está dentro de mim, nem diabo, nem homem, nem problema rouba. Então eu creio que vai acontecer por causa da minha fé nele. Vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua família. E se o diabo se colocar no meio, se homens, se pessoas se colocarem no meio, o Senhor vai arrancar pela força do seu poder, pelo sopro da sua boca. Ninguém prevalecerá contra a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, ninguém prevalecerá. Deus é maior. Deus é maior. Eu fico passado, irmãos, quando eu vejo aquele crucifixo com aquele Jesus pobrezinho, desgraçadinho. Pessoal, e hoje está uma onda na televisão, os cultos, carismáticos. Aí aparece aquele Jesus, sim. Irmãos, não é ofensa nenhuma para esses irmãos, não. Mas aquele Jesus não é o meu Jesus, não. Não é o nosso Jesus. O nosso Jesus não é esse Jesus vencido. Está todo pálido, todo desgraçado. Aquilo ele passou por nós. Ele não ficou, ele passou aquilo por nós, porque as pessoas já estão tendo até pena de Jesus. Tadinho, tá tão sofrido ele. As pessoas vão lá. Essa não é a nossa fé. A nossa fé é que ele vive, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo e que voltará para levar a sua igreja para reinar com ele em glória. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé num Cristo vivo. Eu não consigo olhar para o Evangelho, para a obra que o Senhor fez e ver aquele Cristo sofrido. É a maior dificuldade que o homem pode criar para si, porque cria dentro do seu coração uma expectativa falsa. A nossa expectativa é de que esse Cristo, ele passou aquilo por nós, mas hoje ele está vivo e a Bíblia diz que ele está à destra de Deus e intercede por nós. Hoje quem está com a igreja é o Espírito Santo, Romanos 8, 26, e geme por orações que nós não conseguimos alcançar. Ele geme e nos céus a Bíblia diz que ele intercede por nós à destra de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é trazer para a nossa vida a fé sobrenatural, a fé realmente que mova, que faça com que o impossível aconteça. Não importa em que situação você estiver vivendo, traga. Se é para a área de conforto, de ajuda, se é para a área de qualquer motivação, de coisas espirituais, de ministério, dentro do lar, olha, use a sua fé. Se você não usa a sua fé, sabe o que vai acontecer? Nada vai ser promovido. Você tem que usar a tua fé, dobrar o teu joelho e orar mesmo, e falar com Deus. É com jejum, com oração, é com busca do Espírito Santo. É a nossa fé, irmãos. Nós temos as ferramentas de Deus, mas o inimigo tem enganado, porque você não tem que ter fé na fé do irmão. Essa é uma coisa que começou na década de 80, que apareceram os popstar da fé. Nós não precisamos disso. A Bíblia diz que agora nós temos um vivo caminho diante de nós. O trono está aberto. Eu não preciso daquela oração da irmã que ora forte, do pastor que ora forte, da irmã que dá sarrapata. Não preciso nada disso. Deus usa essas pessoas para aumentar a minha fé por causa da palavra. Mas eu tenho um livre acesso a Deus para um nível de fé, para alcançar, para trazer o sobrenatural, para quebrar, para anular, para desfazer toda a obra de Satanás, todo impedimento contra a minha vida. É a minha fé em Deus, na sua palavra, na revelação do seu Filho Jesus Cristo. É a minha fé em Deus. Quando eu coloco a minha família, quando eu coloco meus sonhos, meus projetos, não significa que está tudo bem comigo, mas pela fé eu vou vencer, pela fé eu vou alcançar. Coloco a minha empresa, coloco todas as minhas dificuldades, coloco diante do Senhor. Está aqui, Senhor. E estou marchando, vai marchando, meu irmão, vai marchando. Jericó vai cair, Jericó vai cair. Vai, Josué, leva o povo, toca a trombeta, faz barulho. E Deus precisava daquilo, mas Deus estava usando a fé. É o que está escrito aqui, pela fé. Engraçado que até pela fé
Pela fé, é engraçado isso. Pode ser até uma prevaricação da palavra. Uma coisa estranha. Raabe, a meretriz, ela foi colocada junto aos heróis da fé. Porque ela acolheu os espias e ela creu que os espias eram homens de Deus. E que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Alguns tentam defender. Não, mas ela não era meretriz. Era prostituta. Sua casa era ponto de prostituição. Mas esse Deus que nós conhecemos é o Deus que vai aonde a pessoa estiver. Esse Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta aonde a pessoa estiver, o estado que for. Ele é o Deus dos céus, da terra. Ele é o Deus que vê todas as coisas, irmãos. E essa mulher veio a ser uma heroína da fé. É o que está aqui, ó, na tua Bíblia e na minha Bíblia. Verso 31 do capítulo de número 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vivemos pela fé, irmãos. Estamos aqui pela fé. Você vai vencer pela tua fé em Jesus e pela palavra de Deus. É aquela música que o cantor pastor Paulo César Brito: conta-me, irmão, como você venceu e chegou aqui. Foi só pela fé em Jesus. Conta ele. Foi só pela fé em Jesus, porque o negócio aqui é bravo. O caldo aqui, meu irmão, não é fácil, é difícil, mas nós estamos em Jesus. É pela fé que nós vamos vencer, é pela fé que você vai vencer. Às vezes o diabo quer te encher de preocupações. Preocupação com a casa, com a família, com o filho, com o esposo, com a esposa, com dívidas, com isso e aquilo. Meu irmão, pela fé. Senhor, estou aqui pela fé, Senhor, da vitória. Senhor, estou aqui, estou caminhando, Senhor. Quem diria que José, lá do buraco do calabouço, iria ser o primeiro homem depois de Faraó, dono de todo o Egito? É pela fé. A Bíblia diz que foi pela fé. É pela fé que você vai vencer. É pela fé que a gente vence através do poder do sangue de Jesus. É pela fé. O mundo é mal mesmo, é isso aí. Mas a Bíblia diz que nós vencemos o mundo pela nossa fé. Eu quero dizer para você, olha, fique firme, olha, seja mais crente do que você era. Meu irmão, se você lia a palavra, você agora vai comer, você vai devorar, você vai degustar. Toda hora você vai encher da palavra, se envolver com as coisas. Meu irmão, é pela fé, coisa espiritual mesmo. Porque o mundo não crê, mas o mundo não tem o espírito da revelação, porque o espírito da revelação só é dado para as pessoas espirituais. As coisas de Deus não são reveladas pela carne, só o mundo espiritual. Por isso uma pessoa não crê. Vou te dar um exemplo prático. A pessoa pode falar assim: olha, mas como que você vai para a igreja todo domingo? As pessoas que têm uma mente carnal, uma mente natural, elas não são capazes de enxergar as coisas do espírito. Para elas são complicadas. Poxa, você vai para a igreja, você faz voto e você dá dízimo, mas para elas são coisas difíceis porque elas não são espirituais. As coisas espirituais se discernem com coisas espirituais. Quem não é espiritual não consegue entender os mistérios de Deus, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. A sensação que eu tenho é que Ele invade a minha vida não pela minha alma. Deus invade a minha vida pelo meu espírito humano. É através do meu espírito que eu adoro a Deus, é através do teu espírito que você adora a Deus. Ninguém adora a Deus aqui pela alma, porque a alma, ela está debaixo de sedução, de risco, de engano. Mas o teu espírito, quando é liberto, ele está direcionado para Deus. O teu espírito recebe a palavra, então ele é justificado, ele santifica a tua alma e o teu corpo fica consagrado.
É isso. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Espírito, alma. Essa ordem não pode ser invertida. É espírito. Deus só pode abençoar através do nosso espírito. Quando temos a revelação espiritual, é onde Ele fala. Porque o nosso lado da alma é o lado complicado, onde tem as brigas, confusões, as intrigas, a nossa vontade. É complicado. Deus não fala através disso. Deus fala através do nosso espírito. Eu quero que Ele fale através do seu espírito essa noite. Que você cresça. Irmão, veja se você está crescendo na fé. Eu não estou te dando lição de moral porque nem posso fazer isso, mas estou aqui como um profeta de Deus. Porque a espada que corta para ir, também corta para cá. Não é molezinha não. Que sai daqui, corta para vocês, mas também corta para cá. E se Deus estiver cortando, deixa cortar. Porque tem coisas nas nossas vidas que somente o poder do Espírito Santo. Chega de você lutar com o Espírito Santo. É como aquela pessoa que vai para o centro cirúrgico. Aquela pessoa que é a hora dela ficar ali na mão do médico. É a hora que ela tem que ir para o centro cirúrgico, tem que ser carregada. Quem trabalha em hospitais aqui sabe muito bem disso. Eu sei porque eu visito, eu conheço umas coisas. E quem já passou por uma cirurgia sabe muito bem que tem que ficar peladão ou peladona. Acaba essa frescura, né? Acaba essa palhaçada toda. A gente bota um lençolzinho e a gente vai pro centro cirúrgico. Chega lá, ó. Fica nuzinho na frente de todos ali. E apaga. E começa a cortar, começa a mexer. E a pessoa acorda, né? Ainda dando streamlick, porque o choque é anafilático. Aí depois que a pessoa vai se recuperando, tem gente que sai de uma cirurgia, tem delírio, né? Porque ainda está no inconsciente, depois que vem. É assim que Deus quer que você chegue a Ele. Sinta o Espírito Santo te carregando na maca de Deus. Sabe, aquela hora, irmãos, olha, a gente tem que parar com palhaçada. Porque o ser humano é o problema da alma. Não, porque ninguém pode saber do meu problema, porque... Cheio de palhaçada, cheio de erros, cheio de problemas, meu irmão. Meu irmão, fica logo pelado nessa maca. Vai logo pro centro cirúrgico, porque o grande cirurgião está te esperando. Está te esperando, meu irmão. Tu pensa que ele não sabe? Ele sabe. O problema todo é que a tua fé e a tua predisposição não está permitindo esse momento. Mas é hora da gente se render, irmãos. Eu não digo para vocês, eu digo por mim também, porque sou dependente, carente, necessitado pela palavra e pela busca desse Deus. E tem hora que a gente não aguenta. Tem hora que fala, Espírito Santo, me leva logo pro centro cirúrgico que eu não estou aguentando mais não. Me leva logo. Aí o Espírito Santo fala, oh meu Deus, que fé poderosa que se submete à palavra. Sabe, aquela coisa que eu não sou nada, como eu preciso de ti, Senhor. Tem hora daí que a maca vai que vai, rapidinho. Aí Deus começa a operar. É esse momento que Deus quer fazer na sua vida pela sua fé e pela revelação da palavra. Tem coisas que você não pode mais lutar. Não tem como resistir. A Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar. Porque aqueles que confiam no Senhor têm que crer que Ele existe. E Deus é um Deus que abençoa. Ele é abençoador, galardoador, dá galardão. Eu espero que você receba um galardão agora. Sabe, uma coisa muito grande aconteça na tua vida, uma coisa muito forte aconteça na tua vida, mas muito forte aconteça com você, de bom, de maravilhoso, de romper, de quebrar, de anular, desfazer maldição, para trazer sobre a tua vida a bênção do Deus eterno. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você abra o seu coração, abra a sua alma, louve ao Senhor,
sem se incomodar com nada nessa noite. Louve ao Senhor de toda a tua alma. Através dessa canção você possa ser conduzido ao centro cirúrgico do Deus eterno, para Deus eliminar, para Deus tirar, para Deus desfazer. Nada vai dar errado se você crê em Deus. Nada vai dar errado, irmão. É que às vezes não é do nosso jeito, às vezes não é da nossa forma. Nós gostaríamos muito que fosse assim, né? Mas Deus faz assim: filho meu, dá-me o teu coração, porque eu vou te levar para cá, para cá, para cá, para cá. É uma mexida forte, mas é pela fé que nós andamos, é pela fé que nós vivemos. Aleluia. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. Eu quero ver agora, eu quero ver agora. Movendo em fé. Isso, declare. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Profetiza, profetiza. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, movendo em fé. Deus Todo-Poderoso, Cada vez que a minha fale aos nossos corações, Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam, me levam pra perto de ti. isso, diga. Minhas provações não são maiores que o meu E não Deus, vão. e não vão me impedir de caminhar. Isso, declare, declare. Se diante de